Olá, no programa de hoje temos a presença da doutora Daniele, vamos falar sobre a importância da reforma trabalhista. Dani, obrigado de coração por você ter vindo, eu sei que você já veio aqui várias vezes, vai continuar vindo, mas nosso assunto vai ser reforma trabalhista. Mas primeiro eu queria que você se apresentasse, saber quem é essa gênia que nós vamos conversar hoje, sobre a importância trabalhista. Rica, muito obrigada. Olá a todos que nos assistem, meu nome é Daniele Capobianco, eu sou advogada, atualmente também empreendedora, tenho aí uma consultoria na área de relações trabalhistas e sindicais e na área de transformação digital em relações trabalhistas e sindicais. Atuo aí aproximadamente 18 anos para empresas e entidades de representação empresarial, sempre com esse aspecto aí voltado para a gestão e estruturação da área de relações trabalhistas e sindicais. Muito bem, conheci a Dani na Fiesp. Você já veio aqui outras vezes, sabe como é que é. Se passaram quase 5 anos e o tema continua em evidência. Eu digo, depois de 5 anos, por que esse bendito negócio ainda continua em evidência? Então, Rica, eu não posso dizer que seja uma pergunta complexa, né? Ao mesmo tempo que é complexo, é muito simples a resposta. 5 anos para uma legislação, sem dúvida, é um tempo muito pequeno ainda para essa consolidação, né? Então, assim, os anos se passaram, muitos são os temas que estão sendo, inclusive, discutidos hoje em dia, até no STF. Acho que vale a pena a gente mencionar tem marcado isso. Aqui. Já está aí? Já está aqui. Bom, fui pesquisar. Né? Mas eu não tenho dúvida, né? A modernização trabalhista, ela foi, naquele momento, muito importante, continua sendo muito importante. E aí, é claro que tem aqueles que são contrários ou que entendem que alguns pontos não foram adequados ou que não houve uma discussão ampla do assunto, e esse assunto continua em evidência, até porque a matéria trabalhista, né, pessoal, a gente tem que ter em mente que é uma matéria que impacta diretamente o ambiente de negócios. Você acabou de falar que os temas chegaram aos tribunais, né? O STF. Então eu pergunto, quais seriam esses temas que já chegaram aos tribunais superiores? Num conceito geral, a todo aquele que entende que teve um direito violado, é garantido acesso ao judiciário. E como a gente teve uma série de mudanças, muitas mudanças na legislação trabalhista, eram favas contadas que iam surgir questionamentos ao longo do tempo, né? E esses questionamentos começaram, eles foram para a justiça na primeira instância, tiveram decisões, depois em fase recursal nos tribunais de segunda instância, até que se chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Só que algumas matérias, elas esbarram em questões constitucionais. E por esbarrar em questão constitucional, é que isso vai para o Supremo Tribunal Federal, né? E as matérias, em linhas bem gerais, né, a gente pode falar que subiu matéria referente à questão da justiça gratuita e honorários de sucumbência, trabalho de grávidas e lactantes, jornada 12/36, contribuições sindicais, ultratividade dos acordos e convenções coletivas, enfim, prevalência do negociado sobre o legislado, foram muitas essas as matérias, algumas já com decisão final do STF, e outras ainda que estão sendo analisadas. A gente vê, tem gente que reclama, tanto A como B, independente de política. O A reclama que é patronal, fala que isso não está bom, o B reclama que não é. E eu acho que se chegar no denominador comum vai ser mais um tempo ainda. Mas como é que foi essa junção, se houve, se não houve, como é que foi? Sim, teve uma participação, foi possível que toda a sociedade, né, se manifestasse através dos órgãos de classe, das entidades de representação, os sindicatos, as federações, as confederações, né, ONGs, enfim. Houve aí uma série de possibilidades para que o debate acontecesse, né? Obviamente, quando acontece algo que não é aquilo que nos agrada, então a tendência, muitas vezes, é a gente falar que não houve tempo suficiente de discussão, de debate. É claro que o debate poderia ter sido maior? Sim, poderia. Mas aí aconteceria como a gente vê em muitos dos processos legislativos que acontecem hoje, né? O projeto de lei fica lá anos e anos e anos, e quando é aprovado, ou não, né? Mas, enfim, quando é aprovado, acaba que já está desatualizada aquela matéria que veio para atualizar alguma coisa. Então, foi, de fato, um trâmite célere, mas a gente não pode dizer que foi um trâmite atabalhoado, né? Teve sim a possibilidade aí de manifestação e discussão de todas as partes. São muitos os temas, acredito que daria para falar horas sobre isso. Desses temas todos, quais são que você destacaria que você acredita, na sua visão,
aqueles que são os mais importantes na sua visão, né? Porque a minha pode ser diferente da sua completamente, porque eu estou pedindo a sua opinião. Que você acredita que são os mais importantes, que não sei nem se é possível, conseguiriam unir patrão e empregado. Foram muitos os temas, tá? Dessa discussão do que era bom para um, do que era bom para outro. Mas eu tenho para mim que talvez um ponto de convergência, né, importante é a questão da prevalência do negociado sobre o legislado. Obviamente que uns pintam com tintas com tons mais fortes para um lado ou para o outro, mas em linhas gerais, essa questão da valorização da negociação coletiva ela é muito importante. E aí eu já vou aproveitar a oportunidade de puxar um gancho, né, para falar um pouquinho dessas decisões que saíram agora recentes do Supremo Tribunal Federal. Eu queria chamar a atenção para duas delas, né? A primeira é referente à questão da ultratividade das normas coletivas e a outra justamente sobre a prevalência do negociado sobre o legislado. Então explique essas duas. Vamos voltar um pouquinho, né? A questão da ultratividade das normas coletivas. Existia no passado a chamada súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, que dizia, em linhas gerais, que tudo que era negociado entre as partes e entrava numa convenção coletiva ou num acordo coletivo de trabalho, aquilo incorporava ao contrato de trabalho e só poderia ser alterado através de uma nova negociação. Era a chamada ultratividade das normas coletivas. Isso, na minha visão e na visão de muitos profissionais que atuam na área, acabava desestimulando o processo de negociação coletiva. Porque, afinal de contas, se aquilo que foi negociado na norma passada continuaria valendo, se eu não negociasse nada com a outra parte, em que pese aí terminada a vigência daquele instrumento, aquilo que estava ali continuava valendo. Então, tinha uma discussão muito grande. E isso era trazido para a nossa realidade através de uma súmula do TST, não era nenhuma lei. Tá? Aí veio a reforma trabalhista e acabou com a ultratividade. É vedada a ultratividade. E aí, obviamente, tiveram questionamentos, né? Isso foi parar no Supremo Tribunal Federal e recentemente veio a decisão no sentido de que, de fato, não tem ultratividade, né? Existe aí um jargão que o pessoal do interior costuma falar, acabou o milho, acabou a pipoca. Então, acabou a vigência da norma coletiva, aquilo que está na norma coletiva deixa de valer. Mas aí fica um ponto de atenção. Juridicamente falando, é muito fácil. Né? Acabou a vigência da norma, suspende-se os benefícios ali concedidos até que se tenha uma outra convenção coletiva, outra norma coletiva. Agora, quando a gente fala da gestão do clima, do dia a dia dentro da empresa, como é que você suspende, por exemplo, um plano de saúde que é concedido via norma coletiva? Então, esse é um ponto delicado. Mas o fato da gente ter uma decisão no sentido de que não existe ultratividade, consolidando o princípio que foi estabelecido na reforma, isso é muito importante, tá? E o segundo ponto que eu queria chamar a atenção, que na minha visão também vem para consolidar a reforma trabalhista, porque discute aí talvez o seu princípio norteador maior, que é o da valorização da negociação coletiva, o Supremo também se posicionou muito recentemente no sentido de que prevalece o acordo e a convenção coletiva sobre a lei, desde que a gente não esteja falando aí de direitos indisponíveis. Os direitos indisponíveis são, por exemplo, aqueles que estão lá na Constituição Federal, exemplo, que não poderia talvez fazer parte de uma discussão de norma coletiva seria a questão das cotas, porque eu estaria dispondo de direito de terceiros, né? Então, essas questões estariam de fora. Mas, no mais das vezes, existe sim agora a consolidação do princípio de que o negociado prevalece sobre o legislado, observados esses limites. Tá? Dani, nós vamos dar uma pausinha, voltamos daqui a pouco para falar novamente sobre dando continuidade. O nosso programa Vida de Empresário está de volta. Os grandes nomes da economia que geram empregos, movimentam o Brasil, estão aqui no nosso programa, compartilhando suas experiências, suas histórias, vitórias e dificuldades. Programa Vida de Empresário, histórias de quem faz o Brasil crescer. Siga-nos nas redes sociais e visite nosso site. Até lá! Bom, você falou de algumas decisões que foram as mais importantes na sua visão.
E dando continuidade a isso, é o seguinte, de que forma elas impactam no dia a dia das empresas? Bom, eu vejo que essas decisões, sem dúvida, elas foram muito importantes, né? Não só sob a ótica jurídica, mas também sob a ótica da gestão do dia a dia, né, das empresas. Por quê? Porque no momento em que você tem a segurança da prevalência do negociado sobre o legislado, isso traz um conforto maior para as partes da garantia de que aquilo que foi acordado, de fato, vai prevalecer. Eu li, isso algum tempo atrás, disse que depois dessa lei, os processos trabalhistas diminuíram muito. Não sei, eu li, disse que diminuiu, não sei o quanto realmente diminuiu, se diminuiu ou se estão vendendo peixe. Mas isso aconteceu realmente e o porquê que aconteceu isso? É o seguinte, a reforma trabalhista, ela trouxe no seu bojo a questão dos honorários de sucumbência, né, das custas processuais, enfim. O que aconteceu ao longo do tempo? Lá, mesmo que a pessoa que ingressava na justiça, né, que ingressasse, perdão, na justiça, fosse beneficiário da justiça gratuita, né, se ela fosse perdedora naquele processo, vamos dizer assim, ela teria que arcar com as custas de perícia, né, com os honorários periciais, eventualmente, daquele processo, e com as custas sucumbenciais, os honorários de sucumbência do advogado da outra parte. Se eu tenho muita certeza e garantia daquilo que eu estou pleiteando, né, que eu de fato fui lesada, então eu ingresso no judiciário para poder buscar um direito meu que foi lesado, eu não seria sucumbente, eu não perderia esse processo, né? Então, eu não teria que arcar, eventualmente, com esses custos. Agora, no momento em que eu não tenho essa responsabilização, vamos dizer assim, eu posso promover verdadeiras aventuras jurídicas, pedindo uma série de questões e aí vendo se eu vou conseguir ou não ter êxito nisso. Tentativa do erro e acerto. E aí o que aconteceu? A reforma trabalhista trouxe essa previsão de que aquele que mesmo beneficiário da justiça gratuita, se perdesse, ele teria que arcar com os honorários periciais, com os honorários de sucumbência da parte contrária e com as custas processuais. Isso foi levado ao STF, e o STF julgou inconstitucional parte disso, né? E, na verdade, o que está valendo agora é que o beneficiário da justiça gratuita ele não tem mais que arcar com a perícia as despesas, vamos e chamar nem assim, com os honorários de sucumbência. Então, pode ser que com isso exista um aumento de novo no número da propositura de demandas. De fato, houve uma queda muito acentuada, depois uma estabilizada, e agora com essa alteração pode ser que se essa é nova, que saiu agora, que é essa terceira nova que você falou, do STF. É relativamente recente. Pelo amor, se eu começar a fazer mais perguntas, vai aparecer mais aqui. Vão aparecer outras decisões. Mas é por isso que eu escrevi aqui, para não errar. Vamos lá. Sabemos da importância dessa matéria, relações trabalhistas e sindicais, dos quais seus impactos, e qual seria uma dica de como tratar e acompanhar esse tema tão importante no dia a dia das empresas. Resumindo, eu sou empresário, médio, é o que tem na maioria do Brasil, porque o grande tem uma estrutura jurídica Perfeito. muito grande, tem você lá dando suporte, é fácil, né? Agora vamos falar do médio empresário, pequeno empresário, que não tem a condição de ter um jurídico, ele tem um advogado, mas é um advogado generalista que não é um especialista. Como é que ele faz para acompanhar isso dia a dia, entender o negócio? Como é que você enxerga isso, que ele pudesse colaborar com ele? Ou contratar a Dani um dia? Contratar a Dani um dia não seria um mau negócio. Bom, mas eu acho que tem uma forma mais rápida e mais fácil de se fazer isso, né? Que é participar de forma ativa e efetiva das entidades de representação. Né? Então, quando a gente está falando de entidade de representação, eu posso estar falando do sindicato, posso estar falando de uma associação, mas, assim, buscar aqueles que, de fato, vão defender, fazer uma defesa efetiva dos interesses do seu negócio. E nada melhor do que entidades de representação setoriais para isso, né? Então, não tenho dúvida, esse é um tema que tem um impacto muito grande para o negócio, porque isso pode, inclusive, gerar passivos trabalhistas expressivos no momento em que você descumpre uma norma coletiva ou que você aplica uma norma coletiva inadequada ou que você não observa... Até aplica por falta de conhecimento mesmo, às vezes. Não é nem porque ele está fazendo de propósito. Eu já conheci gente que pagou por falta de conhecimento, por orientação,
E o cara pagou uma tonelada de dinheiro. E aí, Rica, tem um ponto importante de um princípio do direito que diz que ninguém pode se escusar de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, esse gênero, é um número e grau. ponto muito importante. Então, a gente precisa realmente estar muito bem amparado através de equipes estruturadas que cuidem desse assunto. E como você colocou, talvez falar em equipes estruturadas, a gente está falando de uma visão de grandes empresas, que não é a realidade maciça do nosso país. Você tem 10% no Brasil dessas grandes, talvez. Então, o importante é que o contador, que auxilia, né, a empresa, aquela pessoa que cuida do departamento pessoal, aquela consultoria que gere folha de pagamentos e aplica benefícios, essas pessoas, elas precisam, de fato, conhecer da matéria, né? Elas precisam entender quais são os reflexos e os impactos do cumprimento ou do descumprimento de alguma coisa. Então, a gente, quando olha para o cenário das relações trabalhistas e sindicais, a gente percebe ainda, em alguns momentos, um retrocesso muito grande, né? Seja em termos de gestão, seja em termos de aplicação, seja em termos de estrutura. Talvez por ter vivido muito de perto essa realidade de gestão de trabalhista e sindical em empresas, inclusive, né? Eu sou uma defensora da área, eu sou uma defensora dos profissionais da área de relações trabalhistas e sindicais, porque eles podem sim ser verdadeiros parceiros de negócio e agregar valor ao negócio. Então, a gente vê aí que diversas áreas das empresas já passaram por processos de transformação digital. Mas a maioria. E aí, a gente olha para a área de relações trabalhistas e sindicais, muitas vezes elas estão defasadas. Mas agora o que a gente vê é que, de fato, existe um movimento forte para essa transformação digital na área de relações trabalhistas e sindicais, né? A gente teve um avanço importante que eu acredito que não vai retroceder, que é a questão das assembleias virtuais, né? Que, inclusive, ajudou muito no quórum das assembleias. Tem as assembleias de conselho de administração, tudo está sendo virtual, está tudo indo. E a gente pôde acompanhar isso muito de perto lá na GRTS, né? Enfim, a gente conseguiu ver isso de forma crescente com relação a esse boom das assembleias virtuais e como isso foi bom para o negócio, porque teve uma participação muito maior junto às entidades, seja nas votações, nas eleições, às vezes em CIPA. E passaram a ser legais. Sim. Então, acho que esse é um ponto importante. Dani, nós estamos chegando ao final, mas eu queria te fazer uma pergunta não política, extremamente na minha visão. Seria um grande... estou perguntando, porque eu não sei se é ou não, um grande retrocesso revogar esta nova lei? Eu não estou discutindo política, porque aqui o programa não é de política, graças a Deus, mas eu estou falando em todos os termos, tanto patronais como empresariais, se isso seria um retrocesso muito grande, ou grande, seja lá o tamanho. Você explicasse isso em 1 minuto e meio, 2, vou tentar. Bom, Rica, de novo, na minha visão, sim, seria um retrocesso muito grande, né? Falar na revogação da reforma trabalhista. É fato que ajustes pontuais precisam ser feitos, né? Como em tudo. Agora, com 5 anos, já é possível mensurar o que foi muito bom, o que foi muito ruim, enfim. Mas generalizar e falar numa revogação total da reforma, eu não acredito nisso, tá? Na verdade, eu acredito que a gente tem aí 2 grandes desafios pela frente, né? Que é consolidar a modernização que aconteceu até então, né, principalmente desses pontos positivos, daquilo que realmente foi bom para essa relação capital-trabalho. E o segundo desafio é avançar nessa modernização, né? Eu acho que isso precisa continuar acontecendo, trazer a realidade, o dia a dia dessa relação capital-trabalho para próximo da nossa legislação. Isso não tem como mais andar de forma descasada. Minha querida, fique com Deus, obrigado. Eu que te agradeço. Agradeço, você sempre vai vir aqui, não se preocupe, já é a terceira e vai vir muito mais. É você e o Guilherme aqui, eu digo que o Guilherme é chefe de economia. Só não pode falar que é a terceira vez que vem paga boleto, tá? Paga boleto, tá, então tá bom. Presentinho para você, querido, eu te agradeço obrigada. de coração. Obrigada. Que você venha mais vezes, tenha muito sucesso na sua empreitada de empreendedora, que eu sei que você vai. É uma grande advogada, vai longe mesmo. Obrigada. Tá bom? Conte com a gente. Obrigado de coração. Se você quer ver esses outros programas, veja pelo nosso site e acesse as nossas redes sociais. Muito obrigado.